Galera, conforme prometido, agora a gente vai estudar as novas tendências da administração. Vamos dar ênfase no estudo de algumas coisas que são mais atualizadas, que já estão mais difundidas depois da globalização. Para essa semana, vamos estudar ética na empresa, ética na administração, responsabilidade social, administração por objetivos e reengenharia, que são temas de estudos muito atuais. Bom, o mundo empresarial ele tem constantes mudanças. Essas mudanças são principalmente advindas da globalização. E a gente sabe que se as empresas não se adequarem, se elas realmente não conseguirem se adaptar a elas, elas podem nem conseguir se manter no mercado. Então, para se manter no mercado, para sobreviver, as empresas também precisam se adaptar a essas novas tendências da administração. O foco que antes eram nas tarefas, na estrutura, agora passa a ser no cliente e na garantia de qualidade dos serviços e dos produtos, e não mais nos processos, nas tarefas. Por quê? Porque agora o cliente é que realmente é a luz da empresa, ok? Estudaremos aqui para frente algumas dessas novas tendências da administração. Bom, a primeira é a ética na empresa. Segundo Moreira, a ética empresarial é o comportamento da empresa em conformidade com os princípios morais e as regras do bem proceder que são aceitas pela coletividade. O que é isso, pessoal? O que é uma empresa ética? É uma empresa que ela trabalha sob os padrões da coletividade, que ela vai sempre se manter numa postura ideal que a sociedade tem imposto. O que é isso, pessoal? Maximiano diz que a ética na empresa é a disciplina, o campo do conhecimento que trata da definição e avaliação do comportamento das pessoas e organizações. Ou seja, ele está dizendo que numa empresa, quando se tem ética, você está avaliando o comportamento dessa empresa junto àquele ambiente que ela está inserida, ok? Então, uma empresa que ela é considerada ética, que ela está segundo os padrões de comportamento ideal da sociedade, normalmente ela possui uma boa imagem. E uma boa imagem de uma empresa, pessoal, não é simplesmente só ser bonitinho. Uma boa imagem é uma empresa que realmente ela é respeitada, que ela é considerada idônea, e isso vai motivar os consumidores. Uma boa imagem vai trazer lucro. Por que vai trazer lucro, pessoal? Porque se a empresa tem uma boa imagem, ela passa a ser uma empresa que os consumidores respeitam e que os consumidores desejam adquirir produtos dela. Então, dessa maneira, isso pode ajudar na gestão e na angariação dos lucros daquela empresa. Um exemplo é a Natura, que é conhecida como uma empresa ética por difundir projetos de responsabilidade social, por difundir atitudes de sustentabilidade e tem sempre tentado trazer ao mercado informações ao consumidor que estão contribuindo. Com isso, ela fortalece a sua marca como uma empresa ética, ok? Bom, para expressar esses costumes, esses atos e decisões que os administradores eles tomam para gerenciar as organizações, normalmente a gente tem o que a gente chama de código de conduta. Esse código de conduta ética, ele pode ser explícito ou não. Às vezes ele é totalmente conhecido. Muitas empresas, se você pesquisar no site da empresa, você vai encontrar o manual de conduta ética, o código de conduta da empresa, onde vão estar explícitos todos os princípios que a empresa tem para com a sociedade. Esse código de ética, ele é um guia de ações comportamentais de todas as empresas que trabalham ali. Normalmente, isso vai influenciar toda a rotina de trabalho da empresa. Desde uma pessoa que trabalha com a execução, até com uma pessoa que trabalha com as decisões da empresa. Todos eles vão estar voltados a trabalhar de uma forma ética na empresa. Um exemplo, pessoal, é o Código de Ética de Compradores. Algumas empresas adotam o Código de Ética de Compradores de uma forma de tentar normatizar a função do comprador, quanto a quais produtos adquirir, de quais fornecedores adquirir, como tratar os fornecedores, como tratar os seus clientes internos, quais as variáveis que eles precisam analisar na hora de fazer uma negociação. Então, tudo isso pode estar explícito num código de ética de comprador.
Isso também torna a empresa um pouco mais ética. Bom, e o que é ética na administração? Os valores da empresa com funcionários e com a sociedade definem o que é ética na administração. São aqueles valores, aquela tratativa, tanto para quem está dentro da empresa, que são os seus funcionários, quanto para quem está fora da empresa, que é a sociedade como um todo. Então, esses valores que estão realmente circulando dentro da empresa, eles vão transmitir para a gente a ética na administração. Por exemplo, demissões em massa, eles podem trazer para a gente uma certa falta de ética de algumas empresas. As empresas, elas tentam não interferir na forma com que a sociedade vive negativamente. Então, demissões em massas, elas são consideradas ações que vão interferir na ética daquela empresa, vão interferir na visualização do consumidor quanto à empresa ser ética ou não ética. Isso tudo são atitudes da administração da empresa. Uma outra questão são os projetos sociais e os projetos culturais. Esses projetos de incentivo à cultura, que podem ser em forma de patrocínio a teatros, a organizações musicais, são vistos pela sociedade como algumas ações que a empresa pode ter na administração dela que vai tornar ela um pouco mais ética. Isso tudo também vai interferir nela. A ética na administração, ela pode ser definida também em relação aos padrões utilizados para julgar o que é certo ou errado no comportamento dos administradores em relação aos outros. Então, os administradores, muitas das vezes, eles tomam decisões e têm comportamentos que eles são julgados dentro do que a gente pode chamar de ética da administração. Essa ética da administração, a necessidade é que ela seja difundida por toda a empresa. Caso seja diferente, isso precisa ser modificado. Bom, o nível social da ética. O que é o nível social dessa ética na administração? Quando a gente fala de social, eu estou falando de um contexto social daquela empresa. Então, por exemplo, diferenças salariais entre cargos, patrocina campanhas políticas pelas empresas, incentiva a cultura, tudo isso está relacionado com o nível social da ética na empresa. Por que está associado? Porque a empresa, ela tem todo o comportamento dela, toda a tratativa dela com a sociedade. E o nível social dessa ética vai ser definido na forma com que ela se comporta com a sociedade. Se ela está financiando uma campanha política, se ela está incentivando a cultura, incentivando programas sociais, ela está se posicionando para a sociedade. E isso vai ser uma forma da gente interpretar qual é a ética dela. O nível dos stakeholders. Quem são os stakeholders, pessoal? São todos aqueles grupos interessados na empresa. Os acionistas, os funcionários, a sociedade, o governo, até mesmo aqueles moradores do bairro onde uma empresa está localizada. Todos aqueles que se interessam pelo desenvolvimento da empresa. Então, esse nível dos stakeholders vai trazer o quê? A ética quanto ao risco do produto ou da operação. Do que pode gerar? O que seria isso? Vamos imaginar que uma empresa ela vai fechar num certo bairro que ela está há algum tempo já. Com isso, ela vai trazer o quê? Vai trazer desemprego, ela vai trazer toda uma modificação naquela região. Então, isso é um nível social afetado também pela ética da administração, ok? Outra coisa, a ética na administração e as políticas internas. O que são as políticas internas, pessoal? São aquelas normas que existem dentro das empresas, aquelas formas de você ser promovido, aquela participação na decisão, tudo que o funcionário é ouvido, tudo que rege para a organização dentro dela. Então, tudo isso é uma forma de a empresa ser ética. Normalmente, quanto mais aberta a participação, quanto mais a empresa vai incentivar um funcionário, mais ética ela é, porque a empresa ela dá voz a todos dentro do que a gente chama de política interna, ok? Outra coisa é a ética em nível individual, que são as obrigações e os direitos
que as pessoas têm como seres humanos e trabalhadores. E aí eu estou falando do nível realmente de cada trabalhador. Essa ética individual dentro da administração não é somente aquela ética do cargo ou da função, mas da pessoa e como a pessoa se porta. Embora a pessoa tenha autoridade para fazer uma coisa, como ela faz isso? É como se você analisasse o seguinte: um diretor, ele pode demitir um gerente? Pode. Mas qual que é a ética individual com que ele faz essa demissão? É esse tipo de ética que a gente trata como nível individual da ética na administração da empresa. Tudo bem? Bom, agora vamos falar de responsabilidade social. Responsabilidade social tem sido um tema muito crescente, que tem sido fonte de vários debates em todos os contextos. É muito interessante realmente e ficamos todos felizes em saber que os administradores têm se preocupado com isso. Por que responsabilidade social, pessoal? Porque, embora as funções de educação, saúde e segurança sejam funções do governo, nem sempre o governo dá conta de oferecer isso a todos os cidadãos. Então, as empresas, como parte do nosso mundo, como parte da sociedade, elas vão ter responsabilidade social, que são ações que elas fazem em prol do meio ambiente, de entidades filantrópicas, da poluição, de ações sociais, sempre com foco em quê? Em melhorar a vida dos clientes, em melhorar a vida de todos que estão envoltos naquela empresa. Então, Garcia afirma que a responsabilidade social é o conjunto de ações estabelecidas por empresas em relação à sociedade que transitam na esfera direta de sua atividade econômica. Então, podemos concluir que a responsabilidade social, ela é aquilo que a empresa faz, não para o produto dela, mas para o bem-estar da sociedade que ela está inserida, ok? Bom, então a responsabilidade social, ela não pode ser vista somente como uma ajuda. Por quê? Porque ela é muito mais que uma ajuda, ela é uma mudança de atitude que uma empresa tem em relação à comunidade. Ela é uma obrigação da organização que deseja melhorar o bem-estar da sociedade com ações, com diretrizes, na mesma medida que ela precisa continuar voltada aos seus interesses. Uma empresa, ela não vive somente de responsabilidade social, mas uma sociedade também não aceita uma empresa que só vive de lucro. Então, a responsabilidade social é aquela contrapartida para a sociedade de uma empresa que quer continuar a ter lucro, mas que quer desenvolver tudo que está à sua volta também. Tudo bem? Bom, e o que é administração por objetivos? A administração por objetivos, pessoal, é simples. Ela foi criada por Peter Drucker, na década de 50. Ele dizia o seguinte, que em qualquer organização, lembrando que a organização pode ser empresa, pode ser equipe de trabalho, pode ser sala de aula, pode ser família, pode ser igreja também. Ela vai definir um objetivo e um planejamento e vai administrar através deles. Então, a administração por objetivos, que é uma das tendências da administração, ela vai ter um foco no objetivo. E ela vai trabalhar toda a motivação dos funcionários para alcançar aquele objetivo. Ela vai esclarecer para os funcionários qual que é o objetivo e como que vai chegar até lá, ok? Bom, Kevenato diz que as principais características da administração por objetivos são estabelecer os objetivos para todos na empresa. E aí a gente tem uma diferença. É muito comum que as empresas tenham um objetivo e que quem trabalha naquela empresa não saiba nem mesmo qual é o objetivo. Cada pessoa, normalmente, em empresas que não estão tão atualizadas, a pessoa chega para trabalhar e ela sabe que ela tem que fazer aquela tarefa. Ela não sabe qual que é o objetivo da empresa. Na administração por objetivos, não. Eu posso ser o menor nível hierárquico de uma empresa, que eu vou saber qual que é o objetivo daquela empresa. E aí eu vou elaborar os planos táticos e os planos operacionais, vou definir tudo qual que é o método para eu alcançar aquele objetivo. E vou trabalhar a partir da avaliação contínua desses processos. Vou sempre estar avaliando e reparando como tudo vai acontecendo.
e a participação da alta direção vai ser sempre efetiva na administração por objetivos também. Alguns erros que não podem acontecer: não haver participação da alta gerência, fixar objetivos somente em dinheiro, somente em valores, porque ninguém vai saber realmente se isso está dando certo, simplificar totalmente os procedimentos, que você não vai ter o nível de detalhe para saber como serão feitos, e achar que vai resolver todos os problemas, ou aplicar somente uma parte da empresa. A administração por objetivo, ela deve ser contínua e deve ser aplicada em toda a empresa. Todos os setores e departamentos precisam estar engajados nesse projeto. Bom, por fim, estudaremos a reengenharia. O que é reengenharia, pessoal? Reengenharia é uma forma nova de fazer, de reinventar, não somente de automatizar, não somente de pegar aquilo que eu já fazia e colocar a tecnologia no meio. A reengenharia me propõe que seja feito de uma forma nova e mais eficaz aqueles processos antigos que eu tenho. Então, toda a reengenharia ela tem a seguinte proposta: redesenhar os processos. Não somente colocar tecnologia, não somente colocar automação neles. E essa reengenharia ela é marcada por um custo alto de implementação. Por que um custo alto? Porque é necessário um estudo desse processo para que eu faça uma reengenharia correta. Normalmente, após um custo alto de implementação, você vai passar por um processo de adaptação que vai me gerar um aumento nos lucros futuros, ok? Ficamos assim e até a próxima aula.